Quem não conhece o passado, não pode construir o futuro. Tavares Neto, o historiador do nosso rádio. Eu sou um cara que... Eu me considero um cara simples, gosto de viver a vida, não tenho inimizade, não tenho intrigado, tenho muitos amigos. Graças a Deus, eu já estou com a idade que era para estar até aposentado e está encostado, mas eu continuo trabalhando porque eu gosto dessa atividade que eu faço, de estar em contato com o prefeito, o vereador, o deputado e assim por diante. Você já ouviu falar em Guilhermino Tavares Neto? Se você é um amante do rádio caruaruense, provavelmente. Tavares Neto, repórter da Rádio Cultura, nasceu em Caruaru em 19 de novembro de 1949, filho de Pedro Arão de Siqueira e de Dionísia Tavares de Siqueira. E são mais de 40 anos de profissão. Esse é o tema do nosso programa e quem nos ajuda a contar essa história é o próprio Tavares Neto. A Rádio Cultura do Nordeste foi a única casa do repórter Tavares Neto. Arrendada pelos irmãos José e Onildo Almeida, a rádio angariou o título da Rádio Genuinamente Caruaruense e a Escolinha do Rádio de Caruaru, por ser a emissora que mais dá oportunidade aos profissionais que estão iniciando no meio. Eu sempre fui admirador de rádio. Gostava de ouvir o rádio local, as emissoras de Caruaru e principalmente as emissoras do sul do país. São Paulo, Rio, que você ouvia essas emissoras de fora, para saber o que está acontecendo nos grandes centros. E eu tinha um amigo meu chamado Ednildo Fernandes. Ele era contabilista e fez parte do departamento esportivo da Rádio Cultura. Era meu vizinho do Alto Santa Rosa e eu acompanhava ele para a rádio. E na rádio eu dava algumas dicas, algumas informações aí de como falar, criava alguns slogans e assim por diante. O que Tavares não imaginava era que no ano de 1972, a falta de um plantonista iria mudar o rumo profissional do homem que tinha escolhido inicialmente seguir pelo caminho de contabilista, assim como o amigo Ed Fernando. Aí acontece que faltou um plantonista do departamento de esportes, um plantão esportivo. E eu estava lá, fui fazer esse plantão esportivo. Fiquei fazendo plantão esportivo, depois Zé Almeida vendo meu desempenho, disse, por que você não é redator? Aí eu fui ser redator da Rádio Cultura. Depois de alguns anos como redator da emissora, Tavares, que sempre foi um funcionário que trouxe ideias inovadoras para a Rádio Cultura, teve a ideia de mudar a forma de se fazer jornalismo policial, mesmo sendo poucos os casos de crime na cidade na década de 70. Aí, quando dava o eixo, a cultura informa, todo mundo corria, porque a violência não existia. Raramente você praticava um crime, saía na rádio. Quer dizer, era pouco. Aí quando saía, como não tinha, eu alimentava a notícia. Porque fulano matou João matou Manuel. Aí no outro não tinha notícia, eu ia dizer, por que não prenderam o criminoso? Entendeu? Aí eu ia para a delegacia, eu via as testemunhas. Porque tinha pouco noticiário, aí a gente fazia de pouca coisa mesmo, espichava, porque não tinha muita coisa. O fato de Tavares Neto ter ido até a delegacia atrás dos crimes de morte mudou a realidade do departamento policial em todas as emissoras da cidade. Hoje o modelo que traz as informações em loco se tornou popular e tem no cenário atual nomes fortes como Adilson Galvão, companheiro de emissora de Tavares, e Givanildo Silveira, atualmente na Rádio e TV Jornal de Caruaru. Adilson Galvão conta o que esse modelo hoje representa para a área policial e destaca a importância de Tavares Neto ter dado esse pontapé inicial. Tavares Neto, para a gente, tem um significado muito importante, assim como Vitalino para o Barro, assim como Luiz Gonzaga para o Xote, Chachado, Arrastapé, Baião, porque Tavares Neto foi quem deu início a esse trabalho de crônica policial aqui em Caruaru, que até então falava de fatos policiais, mas esporadicamente, né, na programação das emissoras de rádio, né? Caruaru, na época, existiam apenas 3 emissoras de rádio, ainda não existia o rádio FM, apenas o rádio AM. Então, as 3 emissoras na época, a extinta Rádio Difusora, que depois deu lugar à Rádio Jornal, a Rádio Cultura, emissora da qual o Tavares Neto sempre fez parte, e a Rádio Liberdade. Então o Tavares surgia como
um cara que, enfim, trazia algo novo para a radiofonia caruaruense, e o trabalho foi tão interessante que todas as emissoras passaram também a integrar nas suas grades de programação programas, no caso, programas policiais, né? Crônica policial, a partir do Tavares Neto. Então ele tem uma importância muito grande, não só para aqueles que são seus contemporâneos, o caso de Fernando Surubim, de Teodorico Barreto, já falecido há quase 11 anos, mas para nós da nova geração também, porque o trabalho ele foi plantado de uma forma tão eficaz, né, que hoje ainda repercute o trabalho de Tavares Neto que ele vinha fazendo há 30, 40 anos atrás. Hoje o jornalismo policial é um dos carros-chefes da emissora, que figura ao lado de outros programas da casa como o de maior audiência. Como gerente atual da Rádio Cultura, Almeida Júnior destaca a importância de Tavares Neto para a emissora e todos os setores que passou. Falar de Tavares Neto, essa figura folclórica e lendária da nossa rádio, é bem interessante, pois Tavares é uma pessoa que tenho registrada desde a minha infância. Eu, criança, Tavares já frequentava o nosso lar, porque havia uma mistura das coisas da rádio com a nosso dia a dia. E Tavares já chamava a atenção, porque ele tinha os longos cabelos lisos, um par de óculos bem rebuscados, bem destacados, e uma plástica e um biotipo ímpar, né, com uma caricatura que por si só já se destacava. E acima de tudo, Tavares também era um repórter assim, fuçador. Ele buscava fatos pitorescos e relatava os acontecimentos trágicos com um certo humor, uma linguagem bem diferente já naquela época. Eu me refiro a fatos trágicos porque ele teve uma boa repercussão quando atuava na área policial. Depois Tavares enveredou pela área jornalística e teve um grande respeito de grandes políticos. Me vem em mente agora, por exemplo, Miguel Arraes, Marco Freire, Eduardo Campos, Marco Maciel. Eles, em coletiva, esses políticos citavam o nome de Tavares Neto em meio a todos os outros repórteres que estavam ali, porque Tavares tinha umas perguntas intrigantes, mas, sobretudo, eram rebuscadas, eram perguntas inteligentes, e que mesmo colocando aqueles políticos em certos momentos acorchados no canto da parede, eles tinham esse respeito por Tavares, que hoje Tavares tem esse trânsito livre dentro da política, na Assembleia Legislativa, nas prefeituras, porque era essa figura que se destacava por si só. Mas nem tudo são flores para um repórter policial. Por se expor aos riscos, entrevistando desde delegados até homicidas, Tavares chegou a receber ameaças. Um caso importante de destaque e que trouxe muitas ameaças para ele foi o assassinato do Gago da Manola. Existia antigamente, em Caruaru, como todo estado, a polícia militar. Não existia polícia civil. A polícia civil só existia na capital. Aí, quando foi no governo de Heraldo Guedes Leite, ele pegou e introduzir a polícia civil. Aí, quando a polícia civil veio para aqui, o delegado da cidade era o coronel Osíris Ferraz, ele era delegado e comandante do batalhão. Aí, nesse período, veio um militar de Garanhuns à procura de uma figura bastante conhecida, que era o Gago. Ele tinha serviço de som, fazia sonzinho, alto-falante em festa. Ele comprou uns alto-falantes roubados lá de Garanhuns. Deram uma surra nele para ele falar, mas ele era Gago. Aí ele foi morto dentro da delegacia de polícia de Caruaru. Tavares Neto tomou conhecimento da história e não pensou duas vezes. Começou a investigar. Como a polícia civil estava lá, aí alguém da polícia militar, um integrante da polícia militar, denunciou. Quando apareceu o nome do Cabepitaço de Garanhuns. Esse era um nome tido como violento em Garanhuns, matava. Pegaram esse rapaz em Caruaru, mataram ele morreu de uma surra que ele foi em Caruaru. Levaram ele para a zona rural, em Alagoas, em uma serra em Alagoas, Serra da Espinha, sacudindo ele, o corpo. Como foi localizado aquele não identificado, aí se determinou que a Polícia Civil fosse fazer o levantamento. Aí se identificou por as roupas, por uma série de exames nele, que ele era o Gago da Manola. A notícia não só saiu na rádio, mas no jornal, no Diário de Pernambuco, que eu fui cuidar e saiu. Aí a repercussão foi grande. Aí ele pegou o comentário aqui que ele fazia um mal a quem estava divulgando, e eu estava na linha de frente desse fato. E engana-se quem acha que Tavares parou por aí.
Com a repercussão do caso, a vontade de ir até o final nessa história permaneceu viva em Tavares Neto. Inclusive, eu fui até Garanhuns fazendo levantamento da vida dele lá. Depois fui saber, um promotor, um amigo meu, disse: papai, que ele era violento, você vai ficar lá. É um violentíssimo. Infelizmente, depois das ameaças e da falta de apoio das autoridades, temendo sua segurança, o assassinato foi sendo deixado de lado por Tavares e seu desfecho precisou ser esquecido para que as ameaças não fossem cumpridas. Outro fato marcante da sua história no radiojornalismo ocorreu na década de 1970, quando Tavares Neto foi responsável por unir 72 casais, ajudando não só a encontrar um noivo ou uma noiva, mas também a custear a festa e todas as despesas de um casamento. Chegou na Rádio Cultura um cidadão que morava na zona rural do município de Caruaru. Ele já estava aposentado, porque antigamente, você não teve essa oportunidade de ser jovem, existiam muitas pessoas pedindo esmola em Caruaru. As casas pedindo esmola, porque não tinha, naquele tempo, a aposentadoria dos velhos. Aí esse homem ficou viúvo e se aposentou. Era do Sítio Vasco. E mandou uma cartinha para mim: Tavares Neto, eu gostaria de arrumar uma companheira, eu sou aposentado. Aí eu li, quando eu li a notícia na rádio, apareceram 5 moços para casar com ele. Esse foi o pontapé inicial para uma sequência de casamentos que seriam intermediados por Tavares Neto na Rádio Cultura. Houve esse casamento. Feito pela... Aí eu pedi ao comércio a ajuda e as pessoas davam a roupa da noiva. Naquele tempo não se alugava não, era comprado. Aí alguém deu vestido, alguém deu buquê, certo? Alguém deu paletó ao homem. Aí eu disse: vamos fazer uma festa. Aí a pessoa dava uma grade de cerveja, outro dava um litro de uísque, outro dava um litro de rum. Aí eu peguei, com esse casamento, era na Rua do Inspecionário, e o povo querendo ver. Foi uma verdadeira multidão. Aí eu consegui um caminhão para botar o noivo e a noiva em cima do caminhão, para percorrer as ruas da cidade com um carro de som na frente, anunciando o casamento da Rádio Cultura. Entendeu? E quando terminou esse evento, eu consegui, tinha um amigo meu, tinha uma banda, eu consegui fazer uma festa dentro de semana, no Sesc. Aí a gente fez uma festa e teve uma grande repercussão. Depois disso, aí, quem quiser casar, venha pra cá. Aí eu fiz 72 casamentos. Era na igreja não civil, era casamento certo. E eu ainda hoje me encontro com pessoas que se casaram no meu programa, já tem filhos. Quem acompanhou de perto essas uniões e a busca de Tavares para ajudar cada casal foi o radialista Euclides Farias. Quando Tavares Neto chegou aqui na Rádio Cultura, eu já estava. Chegou uma turma boa, como Tavares Neto, Ed Fernando, já que não está com a gente. Mas o Tavares Neto foi e é um grande amigo, uma pessoa simples, muito inteligente. Ele não ficava quieto. Ele sempre foi aquela pessoa que gostava de criar, trazer mais coisas para jogar no ar. E ele, antigamente, tinha um programa na televisão que fazia casamentos, até o programa de Silvio Santos. E ele, vendo aquilo, achou bonito. Aí entrou em contato com a direção da Rádio Cultura. A Rádio Cultura sempre deu oportunidade a todo mundo, inegavelmente. Aí Tavares Neto passou a fazer aqueles casamentos, realizar casamentos engraçados, entendeu? Quer dizer, com todo o respeito que estou falando. Agora, era o jeito dele fazer. Ele sempre encontrava uma solução para dar certo. E sempre dava certo. Realizou inúmeros casamentos. Depois não deu. Foi uma fase que passou, não é isso? Mas ele era bom para redigir, ele era bom para fazer relações públicas. E é aquele homem que nunca teve medo de enfrentar autoridade nenhuma para entrevistar. Tavares Neto é uma pessoa extraordinária, ainda hoje é. Ele não se opõe a fazer coisas para que o povo goste. Ele é assim, é muito ativo, muito inteligente. A vida agitada de Tavares entre câmaras de vereadores, assembleias legislativas, delegacias e captando histórias das pessoas acabaram levando o repórter para outros rumos além da Rádio Cultura, de onde se ausentou em 1994.
eu trabalhava na Rádio Cultura e veio uma eleição de prefeito. E houve Zé Almeida quis fazer uma modificação na programação da Rádio Cultura naquele período eleitoral. Aí disse, Tavares, nesse período, já que eu fazia todo dia, você deixa eu fazer programa político por um período de 30 dias, que eu vou botar outra equipe para fazer o jornalismo na eleição. Foi nesse período que eu fazia, antigamente, pesquisa eleitoral. Eu pegava, saía com um gravador na feira. Você vota em quem para prefeito? Você vota em quem para prefeito? A pessoa não se identificava, não. Aí eu fazia isso. Quando abria as urnas, o resultado que eu fazia na rua era o mesmo resultado das eleições. Eu fazia um momento que eu disse, vamos acabar com essa coisa de pesquisa na rádio. Aí eu tive a ideia de fazer esse meu trabalho em cidades da região. Com isso, foi criado o Instituto de Pesquisa Eleitoral Repercussão. A primeira cidade que Tavares fez pesquisa foi Toritama, sendo seguida por outras 24 cidades do estado. As pesquisas eram filmadas ao lado de um irmão, que já fazia filmagens em casamentos e batizados. O fluxo de pesquisa era tão grande que Tavares Neto percebeu que não conseguiria conciliar os trabalhos com a Rádio Cultura. Ao todo, foram 10 anos longe da emissora, mas sempre em contato com grandes nomes da política de Caruaru, do estado e do país. Em sua carreira, Tavares Neto ainda reserva muitas histórias. Tais momentos serão contados no segundo programa desse trabalho, onde Tavares vai falar dos anos afastados da sua única emissora de rádio e também da transformação de historiador do rádio. Você é nosso convidado para acompanhar o desfecho dessa parceria de sucesso que até hoje rende bons frutos para Caruaru. Quem não conhece o passado não pode construir o futuro. Tavares Neto, o historiador do nosso rádio.